E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente interessante. Você já se perguntou por que algumas coisas na sua vida é tão difícil de você mudar, mesmo que você saiba conscientemente que seria bom para você? E por outro lado, você sabe que alguns comportamentos que você tem que não são bons para você, mas mesmo assim você se sente atraído para eles como um imã? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse conteúdo. Meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar também de o cara dos hábitos. Por quê? Porque nesse canal eu compartilho conteúdo aqui para ajudar você a transformar, ajudar você a dominar os seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. E por que que eu faço isso? Porque a única forma de você transformar ideia em resultado concreto é você dominar seus hábitos. Este conteúdo de hoje tem o poder de mudar a sua vida. E por que que ele tem o poder de mudar a sua vida? Porque nesse conteúdo de hoje eu vou ajudar você a entender porque de repente você não consegue se livrar do que a gente chama, né, o que a gente chama, digamos assim, de maus hábitos. Ou, de repente, você simplesmente não consegue instalar ou começar ou consolidar aquilo que seria entendido como bons hábitos. Você vai ficar comigo hoje. Fica aqui comigo, por quê? Porque você vai entender por que que isso acontece. Tá bom? Beleza? Tá certo? Então, o que que você vai ver no conteúdo de hoje? Primeira coisa, o que que é, do que a gente está falando, tá bom? Segundo, você vai entender quais são os benefícios de você dominar este tema. Eu vou conversar com você sobre eventuais objeções que você tenha também. Ponto 4. Vou te falar do jeito errado de aplicar essa ideia. Ponto 5. Vou te dar um passo a passo, que é o tema do vídeo. 5 passos, tá? Do jeito certo para você. 5 passos científicos do jeito certo. Porque hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ciência e você vai entender porque de uma forma geral, porque isso aqui é tema para um curso, mas eu vou passar aqui para você numa série de vídeos, assim, num vídeo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, então vamos para cima. Para você entender isso, para você entender por que que você tem dificuldade, de repente, em formar bons hábitos, ou você tem dificuldade em se livrar de maus hábitos, você precisa entender como é que teu cérebro funciona. E nós somos guiados por dois princípios, tá bom? Nós buscamos conscientemente ou não, tá? Consciente e inconscientemente, nós buscamos prazer e nós tendemos a evitar dor. O que que é dor e prazer? Beleza? Carlos, o que que é dor? Dor é qualquer coisa que nós associemos desconforto, tá bom? Dor não necessariamente é uma dor física, de repente alguma coisa que você ache chato, que você é, ache chato. Vamos deixar me ver a palavra espanhol. Eu estou estudando espanhol para poder começar a compartilhar conteúdo de espanhol também. Me veio a palavra aburrido, mas em inglês é boring, é tedioso. Tedioso. Então, o que é dor? Dor é aquilo que causa desconforto na gente. O que é prazer? Prazer é tudo que causa uma sensação positiva na gente. Beleza? Beleza, mas o que tem isso a ver com hábito? Tem a ver tudo. Tem tudo a ver com hábito. Por quê? Porque nós, na nossa busca por dor e prazer, e o nosso comportamento, ele é guiado pela busca de prazer e evitar a dor. Muito bem. Só que quanto mais você repete um comportamento, mais arraigado em você ele fica. Tá bom? Beleza? Faz sentido? Então, o que que é essa ideia, tá? Que eu tô falando para você. Então vamos lá. A ideia do vídeo de hoje. O cérebro busca obter prazer e evitar dor. E nessa busca por obter prazer, é assim que nós formamos os hábitos. Então, o que acontece? De repente, você gostaria de ter um hábito na sua vida que intelectualmente, racionalmente, faz sentido você ter, mas que você não consegue. Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Não é o tema do vídeo falar sobre cigarro, tá? Mas eu tenho alguns amigos fumantes e eles falam para mim assim: Carlos, eu sei que eu deveria parar de fumar, mas eu não consigo. O que é isso? Intelectualmente ele sabe ou ele acredita que seria bom para ele fumar, mas no ato de fumar ele sente prazer. Beleza? E eu falo para você porque eu sou filho de fumante. Eu nasci no século passado, tenho 51 anos, sou de 1973 e eu cresci indo
comprar cigarro pro meu pai. E era um negócio muito louco, porque o meu pai falava assim: filho, o papai é burro. E ele ficava muito, para mim e para meus irmãos, né? E ele ficava muito preocupado de imaginar da gente chegar perto de cigarro. E o meu pai, assim, ele tinha uma neurose com isso. Né? Se ele imaginasse que a gente chegasse perto de cigarro, por quê? Porque ele começou a fumar com 14 anos. E ele nunca, o meu pai, nunca conseguiu parar de fumar. Ele faleceu em 2011 e ele morreu fumando. Beleza? Então, se você alguma vez já se fez essa pergunta, puta merda, por que eu não consigo estabelecer um hábito, um comportamento? Vamos colocar assim. Porque o que é o hábito? O hábito é, depois que você repete esse comportamento, e você repete tanto que você não precisa mais pensar. Hábito é todo comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Muito bem. Então, de repente você pensa assim, puxa, eu sei que eu deveria ir para academia, por exemplo. Só que eu não consigo. Puta, eu acho muito chato, eu não consigo. Então o que acontece? Você não faz. Ou então você talvez pense assim, puxa, eu sei que eu deveria ler mais, estudar mais ou fazer alguma coisa mais, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você dentro de você, ou reformulando, no seu sistema nervoso, não está associado prazer com isso. Está associado dor, está associado desconforto. Eu não fiz no início do vídeo, mas eu vou fazer agora. Porque se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E eu vou comentar com você o seguinte. Eu preciso fazer esse esclarecimento. Esse é um canal no qual eu compartilho as coisas que eu aprendo. Então, é um canal especializado, focado exclusivamente sobre hábitos. Tudo que você quiser, tudo que você imaginar sobre hábito, eu vou falar aqui para você. E o que eu faço? Eu gosto de estudar sobre isso. E eu compartilho o que eu compartilho é a minha vivência combinada com as minhas leituras. Então, para este vídeo em tela, não tem um livro específico sobre isso. Tem um livro que eu me lembro de cabeça que fala sobre isso, que é o livro Desperte o Gigante Interior, do Tony Robbins, que ele traz este princípio de prazer e dor. Tá bom? Beleza? Então, vamos para frente. Eu precisava fazer este disclaimer para você, tá bom? Da onde eu tirei esse conteúdo. Então, num primeiro momento, a ideia geral, ele vem do livro do Tony Robbins, Desperte o Gigante Interior. Muito bem, então vamos lá. O que eu já falei com você até agora? Tá? Que o nosso cérebro é fundamentalmente motivado por prazer e dor. E isso é importante por quê? E olha só, isso aqui é extremamente importante, é crucial para você entender como você vai formar hábito positivo e como você vai se livrar de hábito negativo. Vou botar positivo, vou definir positivo e negativo, tá? Hábito positivo para este vídeo, tá bom? Hábito positivo é o hábito que você quer ter, é o hábito que você gostaria de ter, é um hábito que te ajuda. Hábito negativo é um hábito, é um comportamento que você não gostaria de ter. Hábito negativo é um comportamento que você quer eliminar. Vamos colocar dessa forma. Por que eu fiz esta ressalva para este vídeo? Porque tem um detalhe, que eu preciso te contar. Para o teu cérebro não faz diferença. Não tem a menor diferença entre hábito, comportamento positivo e negativo. O teu cérebro, ele entende prazer. Ele sentiu prazer, não importa se é um comportamento que você considera positivo ou se é um comportamento que você considera negativo. Tá bom? Beleza? Não é o tema deste vídeo, mas eu vou fazer um comentário. Eu vi um documentário na Netflix falando sobre a explosão do crack nos Estados Unidos na década de 80. E o nome do documentário era sobre crack. Você joga crack, documentário de crack na Netflix. E é um documentário que passa o depoimento de várias pessoas, bastante ex-viciados. E tem eu vou comentar de um relato, não lembro o nome do cara, mas a frase que ele falou ficou gravada na minha cabeça, que ele falou o seguinte, que ele falou que a primeira vez que ele experimentou cocaína na vida dele, ele falou assim, eu sabia que eu estava pego. Por quê? Porque ele sentiu uma quantidade de prazer tão grande que ele sabia, eu tô viciado, entendeu? E eu precisei fazer esse disclaimer, tá? Este não é um canal para falar sobre vícios. Eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso. O que eu sei disso? Que o princípio é exatamente o mesmo, tá bom? As pessoas que têm vícios, compulsão, essas coisas, elas sentem prazer. Beleza? De uma forma geral. Elas sentem prazer. Não é o tema desse vídeo, é que veio na minha cabeça agora. Então,
De repente, você que está me vendo, você pensa assim, puta merda, eu tento, pô, eu tô tentando fazer tal coisa, eu tô tentando e não tá dando certo. Eu não tô conseguindo. Por que eu não tô conseguindo? Porque você não associou prazer no teu sistema nervoso. Então agora eu vou compartilhar a minha tela com você para fins didáticos, para escrever então sobre o que é o tema do vídeo. E o detalhe, tema do vídeo é o seguinte: a ideia deste vídeo é o princípio para ficar claro para você que é o seguinte: na formação de hábitos, nós temos como princípio, o cérebro tem como princípio, a busca pelo prazer. E esta é a base para a formação de hábitos. Existem outros fatores? Sim, existem outros fatores. Não é só prazer e dor, não é. Mas na base de tudo, elemento número 1, prazer e dor. Qual é o benefício de você entender isso? Porque tem um detalhe. Tá bom, Carlos. Mas tá me falando dessas coisas, tal. Caramba, quais são os benefícios de eu entender isso? E agora eu vou falar para você. Primeiro benefício de você entender este conceito de prazer e dor: você vai formar hábitos saudáveis com mais facilidade. Primeiro ponto, entendeu? Por quê? Porque ao invés de você lutar contra você mesmo, lutar no seguinte sentido: puta merda, eu tenho que fazer tal coisa que eu odeio fazer. Isso você está lutando contra você mesmo. Você entendendo o sistema de recompensa, você entendendo que você é atraído pelo prazer, digamos assim, você vai conseguir hackear, entre aspas, seu cérebro e formar hábitos saudáveis com mais facilidade. Muito bem. Outra coisa que você vai poder fazer do momento em que você entende isso: você vai conseguir se livrar de hábitos indesejáveis ou hábitos ruins ou maus hábitos, ou seja lá o nome que você queira dar, com mais facilidade também, de forma mais eficaz. Por quê? Porque você vai entender: ah, tá, eu entendi, puxa, este hábito ruim, seja ele qual for, ele está me dando prazer em alguma coisa. Como é que eu faço? Como é que eu posso ter o mesmo prazer, mas não fazer o mesmo comportamento? Você está entendendo? Então, isso vai te ajudar a se livrar de uma forma geral, adotar hábitos positivos com mais facilidade e se livrar de hábitos negativos de forma mais eficaz também. Beleza? Outra coisa, terceiro benefício. E para mim, justamente pelo tema desse canal, é extremamente importante. Vai te ajudar a alcançar os seus objetivos com mais consistência. Porque o que acontece, querido? Para você alcançar o seu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Uma coisa que você, com toda certeza, vai precisar é de consistência. E por fim, do momento em que você forma hábitos saudáveis de forma mais fácil, que você elimina hábito negativo de forma eficaz, que você alcança os seus objetivos com consistência, o efeito colateral disso é aumentar a sua autoconfiança. É isso. Então vou compartilhar aqui minha tela com você para te falar dos benefícios aqui, para te falar dos benefícios de você dominar o conhecimento dessa live. Primeiro, vai facilitar. Ops, voltei demais. Facilitar. Não. Você vai estabelecer hábitos positivos com mais facilidade. Muito bem. Complementando a isso, você vai se livrar, então livrar-se de hábitos negativos com mais eficácia. Você vai alcançar seus objetivos com consistência e, por efeito colateral, vai aumentar
a sua autoconfiança. Por quê? Por que que isso acontece? Porque vai ser sucesso atrás de sucesso. É isso. Então, o que que você vai estar fazendo? É um sucesso atrás do outro. Você coloca hábitos positivos na sua vida. Você retira hábitos negativos da sua vida. Você alcança os seus objetivos com consistência. Efeito colateral, aumento de autoconfiança. Ponto. Beleza? Tamo junto? Mas aí, como nem tudo é perfeito, você pode chegar para mim e falar assim, Carlos, mas a força de vontade não é um negócio importante? Não é um componente importante, né, desta equação de formação de hábito? E eu falo uma coisa para você. Então, sim e não. Carlos, como assim sim e não? O que acontece? A força de vontade, na minha visão, tá? Ela é um recurso finito. O que eu quero dizer para você? Ela vai te ajudar, sim, mas nem sempre quando você quer. Exemplo para você. No momento da gravação desse vídeo, eu tenho o hábito de correr na esteira. Eu corro devagar. Eu corro a 9 km por hora, 9,3, alguma coisa do gênero. E eu costumo correr 10 km. Então eu corro aproximadamente entre 65 e 66 minutos. Tá bom. Eu utilizo força de vontade para correr? Sim. Mas eu utilizo a força de vontade para correr lá no finalzinho. Quando eu estou no quilômetro 9,8, 9,85, eu quero chegar em 10. E aí me vem aquela vozinha na cabeça e fala assim, Carlos Henrique, ó, falta só um pouquinho. Ah, beleza. Só um pouquinho. Muito bem. Só que o que acontece com a força de vontade? Você não consegue confiar nela. Este é o problema. A força de vontade, ela é um recurso que ela se esgota. Então, a força de vontade, que isso que eu quero deixar para você, e grava isso, tá? Grava isso, isso é extremamente importante. A força de vontade, ela é um recurso de curto prazo, certo? Que nem, por exemplo, eu não vou para academia, eu não vou correr com força de vontade, eu não preciso. Eu vou porque eu formei o hábito. Quando que eu uso a força de vontade? Eu uso a força de vontade quando eu já fiz 95% do treino e falta só um pouquinho para terminar, tá bom? Porque qual é o objetivo deste canal como um todo, tá? É ajudar você a automatizar, que isso são os hábitos, comportamentos automáticos, a automatizar o comportamento que te ajuda. Então, o que acontece? É você automatizar, é, é transformar os comportamentos desejados em comportamentos automáticos. Isso é um hábito, tá bom? E assim, no que diz respeito a isso, a gente tem alguns tipos de hábitos que eu vou passar para você daqui a pouquinho. Então, beleza? Olha só, força de vontade é importante? Não. Ela é útil num determinado momento, mas ela não é uma estratégia de longo prazo. Muito bem. Você pode me dizer para mim, você pode dizer o seguinte, puta, Carlos, olha, eu tenho esse hábito XYZ que eu não gosto a minha vida inteira e para mim ele é impossível de mudar. E eu vou falar para você, não é não. Vou falar pra você, não é não. Eu vou dizer uma coisa para você. O propósito desse canal é ajudar você a dominar seus hábitos e transformar suas ideias em resultados concretos. Então, o que eu quero dizer para você? Se você não teve sucesso, não tem problema. Você acompanha o conteúdo desse canal e eu garanto para você que se você acompanhar o meu conteúdo e você aplicar o conteúdo que eu passar para você, você vai ter sucesso. Então, olha só, parece difícil porque você está fazendo do jeito errado, tá bom? Do momento em que você fizer do jeito certo, vai dar certo para você. Beleza. Objeção, outra objeção que talvez você tenha. Carlos, mas puta, uma pequena mudança, ela vai fazer diferença? E eu vou dizer para você o seguinte: sim, pequena mudança vai fazer diferença. E eu já falei para você, eu já falei em outros vídeos, eu vou comentar de novo. No ano de 2023, um dos meus projetos foi leitura e eu saí de 4 livros lidos no ano para 60 livros lidos. Muito bem. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso com leitura em períodos de 10 minutos. Na verdade, o que eu fiz? Eu troquei o celular pelo livro. Foi só isso. Nada difícil, nada mirabolante, nada de outro mundo, tá bom? Foi só isso. Foi trocar, e o que eu fiz? Trocar o celular pelo livro. Então eu digo para você, sim, tá? Sim, pequenos
pequenos comportamentos dão grandes resultados. E deixa só eu fazer um comentário aqui com você, porque eu acho que é relevante. E se você não conhece esse assunto, então eu acho que vale a pena eu fazer uma breve distinção aqui. Nesse vídeo, eu estou falando para você da busca, né, um elemento fundamental da formação de hábitos, que é prazer e dor. Muito bem. E nós temos, e esse prazer e dor, digamos assim, eles se manifestam por meio dos hábitos, e esses hábitos podem ser hábitos completamente diferentes. Por exemplo, hábito físico, tá bom? Você ir para academia, você se alongar como eu estou me alongando, fazer flexão de braço, essas coisas, dá uma busca imensa por prazer. Por exemplo, eu adoro correr na esteira. Meu irmão gosta de correr na rua, eu gosto de correr na esteira. Por quê? Porque eu subo na esteira e eu coloco o meu cérebro em pausa. É meditação em movimento. É isso. Eu vou lá para relaxar. Então, qual é o prazer que eu busco? É o prazer de relaxar, de não precisar pensar em nada. É uma sensação maravilhosa, tá bom? Outro tipo de hábito que você pode ter. Você pode ter um hábito intelectual, como eu comentei com você. Por exemplo, quando você desenvolve o hábito de ler, o hábito de você estudar, para algumas pessoas estudar um hábito, o hábito de você aprender um idioma novo, esse é um hábito intelectual. E eu vou falar uma coisa para você. Eu sou suspeito para falar disso, porque eu adoro estudar idioma. E é uma sensação maravilhosa quando você estuda um idioma estrangeiro e de repente você vê um noticiário nesse idioma estrangeiro e você entender. Durante um tempo eu estudei francês e eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu vi um noticiário em francês e eu entendi o que o cara estava falando. Para mim foi maravilhoso. É uma sensação de prazer. Outra sensação, outro tipo de hábito, por exemplo, um hábito de caráter. Olha só, eu estou em processo de desenvolver um hábito de organização. Então, do momento em que, puxa, eu vou organizar aqui a minha parte do escritório. Cara, que sensação maravilhosa de me dar que eu olhei e falei assim, puxa, tá limpo, tá organizado. Isso é um hábito. Isso me dá uma sensação de prazer. E quanto mais prazer eu tenho, mais eu repito o comportamento que eu estou fazendo. Entendeu? E olha só, olha que interessante. Organização. As coisas organizadas me dão prazer. Muito bem, então eu busco organização. As coisas bagunçadas me causam desconforto. Então eu evito desconforto. Então eu inconscientemente começo a fazer aquilo que eu deveria fazer. Por exemplo, ser uma pessoa organizada. Beleza? Tamo junto? E por fim, a gente tem um hábito de rotina diária. Por exemplo, que seria uma mistura dos hábitos anteriores. Você montou uma rotina com atividade física, com hábito de caráter, com hábito intelectual. Você montou a sua rotina e você sente prazer com a sua rotina. Isso é extremamente importante para a formação de hábitos. Beleza? Então, feito este disclaimer, feita esta observação, vamos dar prosseguimento, porque agora eu vou passar para você, que eu tenho que passar para você, né, o jeito errado de você aplicar essas ideias. Porque sim, sempre tem um jeito errado da gente aplicar as ideias e não, antes de falar do jeito errado, deixa eu passar aqui, compartilhar com você então as objeções. Vamos escrever aqui, objeções. Deixa eu compartilhar minha tela, confirmar, estou compartilhando minha tela. Sua primeira objeção pode ter sido, quando eu crio isso, eu penso nas principais objeções. E uma das objeções que talvez você tenha tido é, mas Carlos, a força de vontade não é um componente importante? Eita, só um minuto, deu um pau aqui, deixa eu voltar aqui na minha tela, porque às vezes isso acontece, de vez em quando, aqui de novo, deixa eu voltar aqui, isso, voltei, então tá. Voltei, tá aqui, tá.
Então você me pergunta, deixa eu ver se eu estou compartilhando. Estou compartilhando. Carlos, mas puta, força de vontade não é um componente importante? E eu falo para você o seguinte: sim, a força de vontade é um componente importante, mas tem um detalhe que é o detalhe que eu falei para você. A força de vontade, primeiro ponto, ela é finita. Segundo ponto, você não consegue contar com ela. Então você vai olhar, vai usar um pouquinho, tá? Eu ainda vou fazer vídeo só sobre força de vontade, mas você vai usar um pouquinho em situações específicas, beleza? Vamos voltar aqui para minha tela e a sua segunda objeção. E a sua segunda objeção é o seguinte, Carlos. Mudar meus hábitos me parece impossível. E eu digo para você uma coisa, não, não é. Não, não é. E tem um detalhe muito importante. Você acompanhando o meu conteúdo aqui, todo vídeo tem passo a passo. Se você aplicar, você vai mudar seus hábitos. Terceiro e última objeção, que é o seguinte, olha só. Que é uma objeção que eu tinha, tá? Você pode me dizer assim, Carlos, mas pequenas ações fazem mesmo diferença? E eu falo para você, pequeno gafanhoto fazem toda a diferença. E eu dei como exemplo que eu aumentei de 4 para 60 livros, certo? Eu fiz isso lendo no tempo que eu ficava no celular. Nada mirabolante, nada de outro mundo, nada chique. O ordinário que eu fiz o passo a passo certinho. Nada. Qualquer pessoa pode fazer. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos falar do jeito errado. Porque o jeito errado tem várias formas do jeito errado. Eu vou te dar 3. Tá bom? Primeira forma do jeito errado, que é uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu fiz, disclaimer, tá? Por que eu sou a melhor pessoa para você aprender isso? Vou te contar por que eu sou a melhor pessoa. Porque eu dei cabeçada durante muito tempo. E uma das cabeçadas que eu dei, as 3 cabeçadas que eu vou te contar aqui foram cabeçadas que eu dei, tá bom? Então, primeira cabeçada, primeira forma do jeito errado. Confiar só na força de vontade e disciplina. Esquece. Esquece. Por quê? Porque força de vontade e disciplina não te dão resultados sustentáveis. Este é o ponto. Tá bom? Eu ainda vou fazer vídeo, conteúdo, só sobre força de vontade e só sobre disciplina. Mas, a força de vontade é um recurso limitado. Muito bem. Segundo, é você chegar e falar assim, e eu tentei também algumas vezes. Assim, eu vou parar do nada. Então eu tenho um hábito X, amanhã não faço mais. Tá bom. Então tá. E eu não ponho nada no lugar. Então eu consigo ficar um dia, eu consigo ficar 2 dias, no terceiro eu volto. Por quê? Porque eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo sem estratégia. Tá bom? Terceira forma do jeito errado. Terceira forma do jeito errado é você focar só no resultado final. E você não dá atenção ao processo. E eu vou dizer uma coisa para você. O que importa é o processo. Beleza? Então vamos anotar aqui. Deixa eu anotar. Subir um pouquinho aqui. Para não atrapalhar. Isso, fica aqui no cantinho. Para eu não atrapalhar. Aqui. Primeira forma do jeito errado. Confiar apenas na força de vontade e na disciplina. E como nós vimos, força de vontade é um recurso limitado. Muito bem. Segunda forma do jeito errado é tentar parar um hábito do nada, né? Sem nenhum planejamento, sem nada. Esquece. Você vai dar com a cara na parede, não vai dar certo. Terceiro, confiar, não, colocar atenção apenas no resultado final, ignorando o processo. Eu falei pra você, como dizem algumas pessoas, né, que eu acho interessante essa construção, vai dar ruim.
Beleza? E agora, por fim, temos um jeito errado. Não temos? Temos. Então, o mundo é dividido em jeito errado e jeito certo. E agora, eu vou passar para você o passo a passo do jeito certo. Tá bom? Beleza? Então tá bom, olha só. Passo a passo do jeito certo. Primeira coisa que você precisa entender é o loop do hábito. Vai ter vídeo nesse canal com detalhes explicando para você o loop do hábito. Mas o loop do hábito, o que seria? É a sequência na qual um hábito é formado. E como é que funciona o loop do hábito? O loop do hábito funciona assim. Primeiro você tem um gatilho, tá bom? Depois você tem o comportamento. E depois você tem a recompensa. É simples assim. Então, o que seria isso? Toca o celular. Opa, toca o celular. Então, no momento em que está tocando é o gatilho, me dá vontade de ver, tá, tem alguém me ligando. Opa, eu vou lá pegar o celular, eu descubro. Opa, eu peguei, eu tenho a recompensa, eu descubro quem é que está falando, eu descubro qual é a mensagem, ou eu atendo o telefone, ou alguma coisa do gênero. O loop do hábito é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. E ele é composto basicamente pelo seguinte: o gatilho, que é, vamos colocar assim, é uma peça de informação que ela desencadeia o hábito. Segundo, você tem a rotina, que é o hábito em si, tá? É o comportamento que você quer performar. Terceiro, você tem a recompensa, é a sensação de bem-estar que você tem dentro de você. Da onde eu tirei isso? Isso está num livro chamado O Poder do Hábito, que foi o primeiro cara que eu vi que identificou o que ficou conhecido como loop do ciclo do hábito. Loop é a palavra em inglês. O ciclo do hábito. Então você tem o gatilho, você tem a rotina, que é o comportamento, e você tem a recompensa. Certo? Certo. Então, no momento em que você entende isso, no momento em que você entende, você consegue manipular. Tá bom? Então, passo número 1 do jeito certo. Você entender o ciclo do hábito. Passo número 2 do jeito certo. Você vai fazer uma substituição estratégica. E eu vou te explicar como isso funciona. Mas primeiro, para que você entenda melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na minha tela e eu vou passar aqui para você o seguinte jeito certo. Aqui eu vou escrever entender o ciclo do hábito. Eu vou negritar para ficar mais fácil de você entender. Agora eu vou explicar aqui o ciclo do hábito para você, que é o seguinte: ele começa com o gatilho. Depois do gatilho você tem o comportamento. E depois do comportamento você tem a recompensa. Carlos, o que é isso? Vamos voltar, passinho atrás. Gatilho é a peça de informação que desencadeia o comportamento. Beleza? Tá bom. Um exemplo, o celular tocou, pum, é um gatilho. Despertador. Despertador é um gatilho. Ponto. Certo? Certo. Rotina ou comportamento é a rotina. Vamos botar assim. É o comportamento que você executa. Então, eu deixei o meu celular aqui e eu deixei ele para tocar. Pum, chegou uma mensagem. Opa, qual é o comportamento? Eu vou pegar o celular. Porque do momento em que tocou o celular, fez o barulhinho, pum, tocou. Opa, já me deu aquela ansiedade. Alguém mandou mensagem para mim, eu preciso ver. Aí eu pego o celular, eu vejo a mensagem, eu sinto a recompensa. Este, de uma forma bem geral, é o loop do hábito. Agora, o que você vai fazer? E isso eu estou explicando no passo 1, você precisa entender isso. Passo 2, agora é que vem o pulo do gato. Você vai fazer uma substituição estratégica. Em qual elemento? Na rotina ou no comportamento? Eu vou explicar isso em detalhes para você. Você vai substituir a rotina, que é um comportamento. Você vai pegar um comportamento indesejado e você vai colocar um comportamento desejado, mas que ofereça a mesma recompensa. Exemplo para você. Há uns anos atrás, eu gosto de estudar. Falei para você, eu gosto de estudar idioma. E o que eu fazia? Eu assistia muita série no celular. Muita série, Netflix, essas coisas.
eu via no celular, via em outros idiomas, para eu treinar o ouvido, para eu treinar idioma. Só que aí o que eu percebi? Eu percebi que eu estava ficando muito tempo no celular, passava o dia inteiro no celular. Aí eu, né, depois de entender o ciclo do hábito, o que eu pensei? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu quero? Então, eu descobri que o que eu realmente queria era a sensação de crescimento, a sensação de estar aprendendo. Beleza? Essa era a recompensa que eu estava buscando. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena substituição. A rotina, que fica bem no meio, a rotina que era eu ficar no celular, eu substituí pela leitura. Então, que nem eu comentei para você, o tempo que eu estava, quando eu saí de 4 para 60 livros, o tempo que eu estava no celular, eu passei a ler. Só que olha que interessante, eu mudei o comportamento, mas a sensação de crescimento se manteve. Então, eu consegui substituir um hábito por outro. Beleza? Faz sentido para você? Então, no seu caso, você vai fazer uma substituição estratégica. Certo? Certo. Terceiro, e olha só, e esse passo 3 é uma coisa extremamente importante. Você vai se recompensar cada vez que você fizer o comportamento novo. Carlos, como assim? Vou te dar meu exemplo. Cada vez que eu pegava o livro, cada vez que eu lia, eu falava, Carlos Henrique, puxa, eu tô orgulhoso de você. Olha, que bacana. Eu falava para eu mesmo, que doido. Eu falava para eu mesmo, Carlos Henrique, você tá crescendo. Olha, você já leu tantos livros, que bacana, continua e tal. E eu ia reforçando aquele ponto positivo. Certo? Certo. Passo 4. O que eu fiz? E que você vai fazer? Você vai modificar o seu ambiente. Carlos, o que é isso? Você vai deixar o seu ambiente de uma forma que este novo comportamento que você quer fazer, você já quer fazer, você vai deixar ele fácil para você fazer. Exemplo para você. No meu novo comportamento de leitura, que eu estava substituindo pelo celular, o que eu fazia? O livro estava sempre comigo. Ou eu deixava o livro perto e eu deixava o celular longe. Então, o meu ambiente favorecia que eu começasse a ler. Você está me entendendo? O meu ambiente me ajudava. Da mesma forma. Quando eu ia para academia, eu manipulei o meu ambiente, eu trabalhei o meu ambiente de forma que ficasse fácil de eu ir para academia. Eu ia facilitar o quê? O gatilho ia ficar bem na minha frente, eu ia lembrar de ir para academia o tempo todo. Segundo, eu ia deixar mais fácil de eu realizar aquele comportamento. Beleza? E por fim, passo 5. Você vai repetir com consistência e você vai ter paciência com você mesmo. Parece difícil? Se parece, eu vou deixar mais fácil para você. Vamos aqui para minha tela, eu vou explicar novamente o passo a passo para você. Olha só. Então, passo 1, entender o ciclo do hábito. Muito bem. Passo 2, realizar a substituição estratégica. Mas onde que você vai realizar a substituição estratégica? Agora, ó. Agora que você vai prestar bastante atenção aqui em mim. Olha só. O ciclo do hábito está aqui. Muito bem. Você vai realizar a substituição na parte do comportamento ou rotina. Tá? Aqui, ó. Isso aqui que você vai substituir. O gatilho e a recompensa você vai deixar igual. Beleza? Na verdade, a recompensa ela fica igual. Mas o gatilho e eu vou falar muito mais para você em outros vídeos, mas você pode utilizar exatamente o mesmo gatilho. Tá bom? Então vamos lá. Passo 3. Você vai dar um reforço emocional, ou seja, reforço e recompensa intencional. O que isso significa? Isso significa que cada vez que você realizar o comportamento que você quer realizar, você vai se parabenizar, você vai falar parabéns,
Parabéns, fulano, você fez. Carlos, isso é ridículo. E eu digo para você, não, não é. Isso é extremamente importante. É o chamado reforço positivo, tá bom? Passo 4, aqui, ó. Você vai modificar seu ambiente para facilitar a rotina. Ou facilita, vou botar o facilitar a execução do comportamento. Tá bom? Passo 5. Você vai repetir com consistência e paciência. Deixa eu botar aqui. Vamos negritar para ficar igual. Tá. Pronto. E assim, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso, patrocinado pelo Cara do Hábito. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um resumão. Um resumão. Para você sair com esse conteúdo aqui fresquinho na sua cabeça, pronto para você aplicar, tá bom? Beleza? Qual foi o tema da live de hoje? Os 5 passos científicos para você dominar seus hábitos. Esse foi o tema da live, tá? Mas sobre o que é isso? O tema, na verdade, isso é o passo a passo do final, mas o tema foi como que o teu cérebro usa prazer e dor na formação de hábitos, porque ele usa os dois, tá bom? Então, o que é isso? Vamos lá. Teu cérebro utiliza prazer e dor para te ajudar a formar hábitos. Por que é importante você entender isso? Porque de repente você está tentando formar um hábito há muito tempo e não consegue. E por que você não consegue? Você não consegue porque você não associou prazer ao teu hábito. Ou você não consegue porque você associou desconforto ao teu hábito. Beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender isso? Eu vou falar para você. Só tem benefício. Mas primeiro benefício, estabelecer hábito positivo com facilidade. O que é um hábito positivo? É um hábito que você quer na sua vida. Segundo, você vai se livrar de hábitos negativos com mais facilidade, com mais eficácia. Vamos colocar assim. Por quê? Porque você vai entender como fazer isso. Beleza? Beleza. Terceiro benefício, você vai alcançar os seus objetivos com consistência. Porque sem consistência não adianta. Detalhe, sem consistência você não alcança seus objetivos. Quarto, com efeito colateral, vai aumentar a tua autoconfiança. Tá bom? Mas de repente você me fala assim, Carlos, a força de vontade não é um componente importante? E eu digo, é sim, mas tem um detalhe, a força de vontade é finita. E ela é uma estratégia de curto prazo. Segundo, você pode me dizer, Carlos, mudar hábito me parece impossível. E eu digo para você, é quase impossível se você faz errado. Terceira objeção. Você pode me dizer, Carlos, mas de verdade, pequenas ações fazem diferença? E eu digo para você, fazem toda a diferença no mundo. Eu passei de 4 para 60 livros com pequenos passos. Beleza? Jeito errado de aplicar essa ideia. Primeiro, confiar só na força de vontade. Segundo, tentar parar o hábito do nada. Terceiro, colocar atenção só no resultado final. E você esquecer que você tem um processo. Fio, receita pro desastre. Passo a passo do jeito certo. Facinho para você. Tá bom? Passo 1. Entender o ciclo do hábito. Qual que é o ciclo do hábito? Gatilho, comportamento, recompensa. É isso. Tá bom? Beleza? Gatilho é a peça de informação que desencadeia tudo. É como se fosse o primeiro dominó, vamos colocar assim, que desencadeia tudo, tá? Comportamento, ou rotina, é o comportamento que você faz, que você de repente quer mudar. Terceiro, recompensa, é a sensação de bem-estar que você tem, tá bom? Muito bem. Passo 1, você vai entender isso. Passo 2, você vai realizar a substituição estratégica. Onde? No segundo elemento, na rotina. Você vai substituir um comportamento indesejado por um comportamento desejado. Como eu fiz. Eu troquei o tempo de celular pelos livros. Beleza? Terceiro, você vai reforçar a parte intencional. Traduzindo, você vai se recompensar porque você fez o comportamento. Você vai falar, fulano, muito bem, você está indo bem. Eu falava, Carlos Henrique, muito bem, mais um livro lido. Estou muito orgulhoso de você. Passo 4, você vai modificar o seu ambiente para facilitar a execução do comportamento.
Tá bom. E passo 5, você vai repetir com consistência e paciência. E por que os dois? Porque você vai errar. Vai ter dia que você não vai fazer, você vai pular e tá tudo bem. Tá tudo bem. É que nem uma criança aprendendo a andar, tá tudo bem. Tá bom? Beleza? E olha só, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso. E olha só, para você que está aqui comigo até agora, vou lhe dar 3 opções. Você pode curtir, você pode dar um like, você pode dar um joinha, qualquer um dos 3, tá bom? Detalhe, comenta aqui comigo qual é o hábito que você está com dificuldade de eliminar. Comenta aqui comigo. E na pior não, se por acaso você não precisa desse conteúdo, de uma coisa eu tenho certeza, você conhece alguém que precisa. Então, aproveita e faz o seguinte, compartilha esse vídeo, tá bom? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Toda quarta-feira, meio-dia, tem conteúdo novo e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Abraço!